essa relação com a escola, com o SEI, qual o SEI que você tem o seu filho matriculado, como é que é essa relação? Você falou de conselho de escola, que é um espaço também de deliberação, que as pessoas têm que ocupar. Enfim, é isso. Queria te ouvir mais a respeito dessa importância da educação pública. Eu vou começar falando que eu tenho uma ideia muito radical, que eu não vejo muita gente defendendo, que é a seguinte: eu acho que só deveria haver educação pública. Eu sou contra a existência de uma educação privada. E isso não é nenhuma... Parece muito radical, mas se você vai nos Estados Unidos, a educação básica é pública, né? Existem questões também, porque existem as escolas das divisões regionais deles, que eu não sei o nome, das divisões ricas, obviamente, recebem mais dinheiro dos pais, não estou dizendo que não existe desigualdade, mas a escola básica deveria ser igual para todo mundo. É um assinte que tem quem possa pagar, tem uma educação tão mais privilegiada do que a educação pública. Veja, eu, por exemplo, eu sei, né? Eu considero os 6 diretos da prefeitura por conta de várias normativas, tá? Eu não estou falando assim, porque é uma mágica. Não, é política pública. É uma política pública de altíssima qualidade. Os 6 são maravilhosos. Que é o que eu conheço ainda. Vou, ano que vem, para o EMEI, vou também conhecer, mas os 6, eles são integrais. 5 refeições por dia, balanceadas, com nutricionista. Já, assim, claro, também é uma luta para a melhoria da alimentação, está acontecendo, eu também faço parte do Conselho de Alimentação Escolar, eu sei que a gente, que já melhorou muito, antes tinha salsicha, não tem mais, está cada vez melhor a qualidade da comida no 6. Então, tem 5 refeições balanceadas e de qualidade. Tem professoras que não dobram, então, assim, é meio período só com a criança. Nos 2 primeiros grupamentos, eu acho que tem até poderia ser menos, mas tem até uma distribuição ok de 7 crianças de B1, né, de 0 a 1 ano para um educador e 9 de 1 a 2 anos por educador, que eu acho até ok, assim, acho que poderia ter um pouco mais de ajuda ali, mas é uma boa divisão. As professoras, os educadores precisam fazer uma atualização contínua, então estão sempre estudando, e isso reflete na qualidade, gente. É muito incrível quanto aquela formação que é 3 vezes por semana, não é uma vez por mês, não, gente. 3 vezes por semana tem um horário de formação para esses educadores. Isso é incrível. Que escola particular que dá isso? É a escola particular que custa pelo menos R$3.000. É essa escola particular que se equipara com o SEI. E tem uma outra coisa maravilhosa, que os 6 diretos normalmente são em prédios públicos maiores, com área verde, coisa que muitas escolas não têm, porque é difícil, mas a gente está em São Paulo, uma selva de pedra. Então, tem uma área verde boa, área externa, que as crianças conseguem lá brincar. Tem que melhorar coisas? Claro, a gente está na luta para isso. Agora, os 6 são maravilhosos na cidade de São Paulo, é uma educação maravilhosa. Vem aqui falar mal do SEI, eu não vou aceitar. Eu falo mais de SEI porque é o que eu estou, mas eu tenho certeza que também existe uma incompreensão dos motivos que levam a educação pública, de uma maneira geral, a ter essa fama de ruim. E são algumas coisas que, claro, você olha assim, tem 35 a 40 crianças na sala, é uma coisa que pressiona, né? A gente não poderia aceitar, mas, assim, se você pensar que a escola pública seleciona os seus professores por meio de concurso, já tem uma régua aqui, ó, que os professores são bons, entendeu? Não tem qualquer um dando aula na escola pública. Claro, sempre vai ter gente um pouco menos interessada, assim como vai ter gente extremamente preocupada com seus alunos. Isso, as pessoas variam de suas motivações, enfim. A gente entende que é diferente em todas as escolas, todas as unidades escolares do país, sempre vai ter uma chance de ter um professor melhor, uma pior, na particular, na privada, estadual, municipal, enfim, o que seja, superior. Então, a gente sabe, né, que isso varia um pouco, mas que existe, assim, um controle de qualidade, que existe outra coisa que eu acho de fundamental importância, é que, assim, você não é um cliente, você é um cidadão da escola pública. Então, aí, entrando na questão da importância dos conselhos, você tem o direito de entrar no seu conselho e exigir melhorias e dialogar com as outras partes da escola, coisa que nas escolas privadas não existe. Você é um cliente, você gosta, beleza. Então, isso é mais uma questão da nossa ideologia neoliberal. Eu escolho e pago,
né? Você não constrói uma sociedade. Mais um motivo para eu achar que toda a escola deveria ser pública, para todo mundo estar na política educacional, primeiro como uma óbvia maneira de você pressionar por melhorias, mas também por um aprendizado democrático, né? Que você aprende a ser cidadão mesmo ali, tanto as crianças, porque a partir de determinada idade as crianças também fazem parte do conselho, né? As crianças, os alunos, aí já pensando mais em pré-adolescente e adolescente, também podem fazer parte do conselho, mas também para as famílias, naquele aprendizado democrático, né? De você ter que defender as suas posições e a maioria vencer, e você tenta, né, ter um diálogo respeitoso, tudo isso é muito importante. Infelizmente, os conselhos são muito esvaziados, né? A gente conhece, eu sei que tem algumas, claro, as unidades que têm mais crianças, né, as EMFs grandes, eu acho que é um pouco diferente, porque vai ter mais um volume de pessoas que conseguem ali compor um conselho, talvez, que se interesse mais. Mas, gente, o SEI do meu filho no Rio Pequeno, né, no Butantã, a gente tem que ficar caçando, laçando família para conseguir fechar o número mínimo de pessoas, eu sei, né, no conselho. Então, a gente, é muito difícil, eu acho, convencer as pessoas da necessidade, porque a gente está mergulhado nessa ideologia de que é muito individualista, né? Então, assim, a luta coletiva não tem espaço. As pessoas estão cansadas, então ela chega no fim do dia, ela quer ir para casa porque ainda vai precisar fazer o jantar. A gente sabe que, e eu estou falando de mães, principalmente mulheres, que têm esse fardo da dupla e tripla jornada. E então é muito difícil a gente colocar os conselhos de escola como uma prioridade, mas assim, como eu defendo isso? Como seria importante ter um conselho de escola que soubesse da sua importância, soubesse de que sua voz tem muita força. A voz dos pais tem muita força. Aí eu saio um pouquinho da institucionalidade da escola para falar do movimento, né? O Famílias pela Vida acabou ocupando um vazio que existia, que a gente nem tinha ideia da importância dele, né? Logo no começo, quando a gente começou com um grupo de WhatsApp, discutindo, falando, não dá para voltar. Isso em fevereiro, né, agora de 2021, que tava os casos começando a subir, já estava muito claro que ia ter uma onda muito forte, estava chegando, né, eu estava preocupada com isso desde dezembro. Eu lembro que na última reunião de conselho da escola, eu falei, gente, boas férias, se cuidem, a pandemia não acabou, porque estava todo mundo no Natal, Ano Novo, não sei o que e tal. Não acabou mesmo, né, porque a gente estava achando que 2021 ia ser tudo melhor, não foi. Foi muito pior. E aí a gente acabou, assim, né, começando a ter reuniões sempre virtuais, claro, e aí a gente soltou uma carta manifesto, aí a gente começou a conversar assim, oi, mandato, né, oi, bancada feminista, oi, pessoal, a gente está aqui, não sei o quê, a gente foi rapidamente acolhido, porque a voz das famílias não estavam sendo representadas, né? Então, a gente ocupou esse espaço e a gente viu que a gente tem voz e que a gente tem legitimidade, né? Porque a gente é família da escola pública, porque tem outras famílias querendo aí atuar na política educacional pública que não são da escola pública, não fazem a menor ideia do que estão falando. Inclusive, eu me sinto até um pouco assim, como eu disse, né? Eu falei muito de SEI, porque é o meu lugar. Eu não vou falar muito de EMF, eu falo, claro que agora eu conheço muito mais por causa do movimento, mas eu não estou lá dentro, né? Eu não tenho grandes conhecimentos de como funciona a EMF, eu sei como é que funciona o SEI. Então, a gente tem que falar do que a gente conhece, né? Então, o assinte para a gente ver esse movimento sendo recebido pelas instâncias governamentais e influência na política pública. Mas a gente sabe, no fim das contas, que elas não estão ali, elas se dizem, né, como família, mas é um grupo lobista que representa os interesses empresariais da educação. Claro, assim, a gente também não é a mesma coisa. Não são dois movimentos de família com posições diferentes. Um é o movimento lobista da educação empresarial e o outro é o movimento de base de famílias. Nós somos a base, né? A gente tenta ser esse movimento de base, acolher as famílias, acolher as demandas e passar para frente de uma maneira organizada, né? A gente entende o nosso papel dessa maneira. Por isso que a gente nunca vai deixar de saber da importância das questões sociais que atingem a escola pública. Nunca, a gente nunca pode. E nesse grupo que vocês conseguiram juntar em cima dessa questão que fortalece e une, né?
e legitima, né, toda essa luta, esse grupo vocês têm ali mães de vários níveis da educação, desde EC, EMEI, EMEF, só do setor da prefeitura, vocês conseguiram dialogar também com a gente tem bastante gente de ETEC, que é estadual, ETEC, né? Tem gente de estadual também, mas no fim das contas a gente acabou vindo mais gente de prefeitura mesmo, né? Também é isso, uma rede que a gente entende um pouco mais. E como é que está sendo essa luta agora? Por exemplo, eu vi recentemente que vocês conseguiram fazer uma reunião com a Secretaria de Gestão, né? Da Casa Civil. Da Casa Civil. Foi. Vocês conseguiram furar um bloqueio gigante, porque essas mamães... Ninguém está conseguindo. Do setor lobista já foram recebidas por Rocieli, por... Não, elas batem lá, né? O Rocieli entra. O Rocieli não precisa nem mais marcar a agenda. O Padula talvez seja um pouco menos. Sim. Mas, bom, não tenho certeza. Eu só sei que sim, elas são recebidas. A gente foi recebida virtualmente, porque a gente cede, tá? A gente realmente... É muito engraçado, porque as famílias que compõem o movimento, elas realmente estão preocupadas, entendeu? Quem voltou com muito medo, por absoluta necessidade. A maioria está em casa, né? Então, a gente fez uma reunião virtual com o Padula e com a adjunta dele, a Minéia, que foi muito frustrante, isso foi em abril, porque, primeiro que tem uma coisa que é mais intangível, que é a soberba, né? De que, vocês são mãezinhas, então... não, então vocês não entendem bem como funciona a rede. Quem não tinha entendido a fala... né? A gente entende muito bem, a gente está na rede, como é que a gente entende a rede? Ainda que tivesse havido algum erro de saber como existe, de nomenclatura, você não pode falar isso para a família, entendeu? Você não pode chegar com descendência, passando a mão na cabeça. Quem está na escola é a gente. Então, a gente tem muita legitimidade, né? Então, a gente falava, batia numa parede de vidro e voltava, batia, voltava. Os argumentos não têm nenhuma penetração, né? Então, a gente ficou muito frustrada em abril, e aí, mas a gente tentou reunião com a prefeitura, não conseguiu. Claro, assim, houve um certo hiato aí, por questões da saúde do Bruno Covas também, porque a gente sabia, né, ele acabou falecendo, então a gente queria pedir uma reunião com a prefeitura, mas ele estava doente, enfim. Aí a gente esperou, depois que ele faleceu, o Nunes assumir, a gente deu um tempo, né, porque a gente também não precisa aproveitar de nada, entendeu? A gente quer só a escola boa. E pedimos uma reunião, até em conjunto com o coletivo Paulo Freire, Ocupa a Cidade, não fomos atendidos, a gente reprotocolou o pedido, não fomos atendidos de novo pela prefeitura. Então, a gente pensou, bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa presencial, né? Fomos lá, munidas das nossas PFF2, aquelas máscaras bem boas, né? Para fazer um ato na frente da prefeitura, e a gente teve muita ajuda dos mandatos dos vereadores, a gente agradece demais, da Luana Alves, da bancada feminista, do Celso Gianazzi, que nos apoiaram e fizeram a intermediação para que a gente fosse recebida, a gente conseguiu ser recebida, e foi com a Casa Civil, né, com o secretário adjunto Marcelo Del Bosco, que se mostrou sensível às nossas reivindicações, que falavam de protocolo, de maior número de professores, mais gente na limpeza, que é um absurdo os contratos de limpeza, o fato de que as meninas da limpeza e da cozinha recebem salários de fome. Então, a gente abarca muita coisa. Eu acho que, às vezes, é difícil para a gente, porque a gente não consegue focar. Mas a gente está esperando essa resposta, essa devolutiva, mas a gente foi surpreendida aí, né? Depois dessa reunião, veio 100% do SEI, Sim. Quer dizer, a gente até conseguiu ser recebido, mas a pauta não entra, né? Exato. Dos acordos, né, para o retorno da greve foi justamente essa questão de retomar, né, os encaminhamentos para a saúde, os cuidados, de revisitar esses protocolos, né? De fato, hoje a gente tem um contexto de mães trabalhando na escola pública num projeto chamado POT, né? Extremamente, a gente aqui no Fala Escola e em outros momentos também, eu vejo a Nelice também trabalhando muito nessa questão, de denunciar essa questão, porque assim, estão pegando as famílias pelo que mais dói, que é a situação do desemprego e da fome, né? Mas não garante nem nada como direito trabalhista, como recurso. Se uma mãe dessa ficar doente, por exemplo, não tem nada dizendo dentro desse E a bolsa é R$500, né? É alguma coisa nesse nível, assim. Ela chega a R$1.200. Okay. 1.200. Tá, então desculpa. Essa é da Bolsa do Povo do Estado. Essa tá bom. Essa está sendo implementada aí na rede pública estadual.
Mas o que, que a gente vê? As famílias, elas são cooptadas pelo Sim. programa. E é isso, é o desespero, né? Não é política pública decente. A gente iniciou o ano, você falou de abril, em 2021, em fevereiro, 15 de fevereiro, as empresas contratadas, terceirizadas de limpeza, né, tiraram o barco fora porque já não estavam recebendo da prefeitura, isso é claro, e as funcionárias foram mandadas embora, né? Então nós ficamos aí de 15 de fevereiro até mais ou menos final de fevereiro sem equipe de limpeza, e aí ele vem com um programa, né, de política de limpeza, que é um dos pontos principais aí do protocolo de saúde. Então você imagina, não sei, hoje você tem em média aí 150, 200 alunos, etc e tal. No EMEI você vai ter uma média de 200, 300, 400, 500, de acordo com a estrutura. No IMF você tem 1.000, 1.200. Então a catástrofe, ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando. EMEI e EMF estão com rodízio, sem não vai ter. Exato, exato, exato. As crianças se lambem. Caramba, será que as pessoas não conseguem entender isso? Não pode ter tanta criança, cara. As crianças não conseguem. As crianças de SEI não têm distanciamento, não tem prevenção possível. Eles vão se lamber, porque é da natureza das crianças. E impedir isso é trazer sofrimento. É isso que a gente também gosta de bater, porque a educação da criança, ela vem pela brincadeira. Ela não vem de você ficar assim, não, você senta aqui, você vai todo mundo fazer brincar com tinta. Sim que funciona a educação infantil. Então, também existe essa percepção errada da educação infantil, de que que é uma mini educação, um mini ensino fundamental. Não é, até o ensino fundamental sentado na cadeira, já está errado. Mas na educação infantil é ainda mais violento com a natureza da criança. A natureza da criança é brincar. Então, você colocar um SEI para funcionar com todo mundo com medo, também é um crime. E quantas famílias em luto, né? Quantas crianças em luto, porque elas chegam à escola entristecidas, elas chegam na escola chorando, né? Com o relato de um avô que faleceu, de um pai que está morto, que a mãe não existe mais, enfim. Existe um gargalo aí que não se preocupar em nenhum momento. Eu acho que o Movimento Família pela Vida, ele agrega muito, porque aí fortalece essas mães que realmente não têm perspectiva, para onde que vai? Né? Meu filho tem que estudar, mas tem que estudar mesmo. Houve até uma pressão, né, do governo estadual de reprovação dos alunos, né? Um absurdo. Eu assim, adorei o papo contigo. Eu acho que assim, a gente ficaria aqui horas falando mesmo. Eu acho que a gente precisa falar. A ideia do canal é essa mesmo, colocar para fora, ouvir pessoas que têm legitimidade para falar. Porque negacionismo realmente é o que é a tragédia que a gente está vendo agora, né? É o resultado que nós estamos vendo, 600 mil mortos, a questão indígena, a questão social, a questão, enfim, coisas que não vão ser resolvidas sem o engajamento das famílias, sem o engajamento, sem um olhar. Thalita, muito, muito obrigado aí pela sua participação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como é que a gente acessa o Movimento Famílias pela Vida, de que forma que a gente chega, porque vocês estão lá no grupo de WhatsApp, enfim, tem a página no Facebook e tal. Como vão ser os próximos passos aí, né, desse movimento? Porque eu acho que é uma coisa que não pode parar, né? Se a gente para, se a gente descansa, abaixou a cabeça, eles tomam espaço. Pois é, vou até confessar para você que teve um momento, quando foi decidida, né, a volta, a gente trabalhou muito em julho contra esse retorno presencial que foi anunciado, mas a gente deu uma desanimada, assim, quando voltou, porque a gente olhou e falou assim, gente, eles realmente não se importam. Não importa o que a gente fala, não importa a gente ter razão e vários motivos para não querer aquilo, né? Mas aí a gente dá uma respirada e segue, porque precisa, porque não tem mais ninguém pela gente, infelizmente. Eu acho que a gente tem que se juntar, o movimento é isso, né? A gente tentando juntar e realmente, até no nível individual, dar força uma para a outra. Eu passei 2 semanas, eu não tenho nem ideia do que fazer pelo movimento mais, porque eu estou desanimada. E aí a gente vai conversa, faz reunião, mesmo que a gente não consiga fazer coisas, a gente vai conversando, desabafando para conseguir pegar tração de novo, né? E aí a gente fez o ato e a gente voltou com tudo, porque a gente sabe que não dá para parar mesmo, como você falou. Para entrar em contato com a gente está Famílias pela Vida no Instagram
Twitter e Facebook, é fácil achar, a gente tem aquele nosso login com as mãozinhas levantadas, então é fácil achar a gente. Pode chamar no inbox, a gente tem grupo de WhatsApp, mas aí realmente chama a gente no inbox, que a gente coloca no grupo, acho que é o jeito mais fácil para a gente divulgar. A gente também tem um site muito difícil de falar, que a gente não tem dinheiro para domínio, a gente não tem dinheiro para militar, né, gente? A gente é tudo voluntário. Então, Move Famílias pela MOV, né? famíliaspela.vida.wixsite.com.br. Mas não precisa decorar, tá nas redes sociais, então é só você chegar lá e na nossa biografia das redes sociais está o nosso site, tem nossa carta manifesto, que a gente está aí já. Pode até ser que já tenha entrado no ar a nova, porque a gente fez uma em março, né? Mas muita coisa mudou, então a gente teve que revisar várias coisas, que é a carta que a gente entregou para a prefeitura, né, nesse ato. Então, entre em contato com a gente pelas redes, é mais fácil pelas redes, a gente responde quase que imediatamente, é muito rapidinho, a gente está sempre de olho nas redes sociais, pode entrar, vem com a gente precisa de mais família, a gente quer mais diálogo com as famílias, para a gente poder ter ainda cada vez mais legitimidade para poder passar essas demandas para frente. Eu acho que a gente tem uma excelente capacidade de organização interna, porque calhou, entendeu? Sabe? Quando se junta os talentos necessários para fazer um bom mix ali, a gente consegue contato com os vereadores, com a imprensa, a gente está super em contato com a imprensa para tentar colocar o nosso posicionamento também. Então, a gente vem tentando organizar essas demandas e passar para frente. Então, vem com a gente. Não precisa ter tempo, entendeu? Fazer parte ali do nosso grupo de WhatsApp é um grupo de discussão, a gente não cobra nada, é só para acompanhar mesmo, para vocês saberem o que a gente está fazendo. Então, a gente quer muito que mais gente venha participar com a gente. Estão todos muito convidados. Famílias pela Vida nas redes sociais, aí manda aquele inbox que a gente responde. E obrigada pelo espaço, foi muito legal. Espero que vocês, enfim, gostem do nosso papo e que a gente possa aprofundar aí esse diálogo cada vez mais. Super obrigado aí, Thalita. Muita força, muita luz para vocês nessa caminhada, né? E nós vamos ficando por aqui. Esse canal Fala Escola é trazer mesmo essa verdade, né? Na fala da Thalita, na fala das mães, na luta pela educação pública. Não deixemos essa situação se perdurar muito tempo. Vacina no braço, pelo amor de Deus. 8 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose. Isso é um absurdo, né? A gente tem que insistir nessa questão da vacinação. E é isso. Grande abraço a todos.